Hoje eu vim falar tudo sobre preenchimento labial. Quer saber mais? Vem comigo que eu te explico. Eu sou Angélica Lucena, biomédica esteta, e venho falar um pouco mais sobre preenchimento labial. Eu tô aqui com algumas dúvidas sobre preenchimento labial e venho esclarecer para vocês. Bom, quando você resolve fazer o preenchimento labial, você passa por uma análise para ver qual que é a volumização ideal para o seu caso. Se realmente a gente precisa volumizar, se há necessidade apenas de projeção ou simplesmente um contorno. A partir do momento que é definido a técnica que será realizada, é feita a higiene no local, aplicado o anestésico tópico, depois de algum tempinho, injetado anestesia local. Com isso, o paciente não sente dor na hora do procedimento. Assim que termina o procedimento, é normal que o lábio esteja já levemente inchado, mais avermelhadinho, e na hora que passar o efeito da anestesia, ele vai sentir um leve dolorido na região. É bem comum que o paciente, na hora que termine o procedimento, olhe no espelho e ache que ficou muito grande. Por quê? A gente tem ali o volume do anestésico e o volume da aplicação, associado ao volume da injúria que gerou uma leve inflamação naquela região. Então, nós sabemos que ali não é o resultado final, que daquele momento tem-se uma diminuição de 30% a 40% após 15 dias da aplicação. O paciente terminou de fazer a aplicação, ele já sai daqui do consultório com um gelinho. Esse gelinho, quanto mais tempo ele passar com ele nos lábios, mais rápido vai desinchar a região. É normal que os lábios fiquem levemente inchado, um pouco dolorido e com alguns hematomas. O que não é normal, dor constante, formigamento, pressão na região e isquemia, que quer dizer uma parte esbranquiçada. Então, digamos que o seu lábio não tá mais com a cor natural, ele tá mais esbranquiçado. Isso não é esperado, não é normal. Se por acaso você sentir algum desses sintomas que não é normal, você deve entrar em contato com um profissional que realizou o procedimento em você. É normal ter acúmulo de produto? Eu fiz um vídeo aqui completo sobre bolinhas no lábio. Por que forma, como resolver? Mas sim, é normal formar algumas bolinhas. Algumas vezes porque o lábio ele tem já uma flacidez naquela região e tem uma fácil migração do produto. A força muscular que age nessa região facilita a migração do produto, além de planos de aplicação que pode ter sido aplicado de forma errada, mas o importante é que tem como resolver. Sentir os lábios mais rígidos, mais durinho na hora que você conversa depois que você fez o preenchimento. É normal? Sim, esse endurecimento dos lábios, deixar ele um pouquinho mais duro, é porque o ácido ele ainda não se acomodou. Provavelmente a partir do 15º dia você já não vai estar sentindo mais nada. Tem alguma dica para o preenchimento de ácido hialurônico durar mais nos lábios? Outro ponto importante é manter os lábios hidratados. No caso, eu sempre indico para as minhas pacientes o meu gloss com ácido hialurônico, que ele é excelente, inclusive é esse que eu estou usando. Ele é excelente para hidratar. Todo mundo que já comprou amou, e não é merchan não, é porque ele realmente é bom, ele hidrata muito. Então, no frio, eu indico as pacientes passarem para dormir e depois durante o dia. Em época que não tá tão frio, que tá mais calor, durante o dia já é o suficiente. Se algo der errado, tem como retirar o ácido hialurônico? A resposta é sim. Existe uma enzima chamada hialuronidase que ela degrada o ácido hialurônico. É como se fosse um antídoto. Então a gente aplica e dentro de minutos já é corrigido o ponto que houver necessidade. Se você aplicou o ácido hialurônico e ele subiu, ele extravasou para a parte fora do lábio, isso pode acontecer e geralmente acontece com o excesso de produto. Por isso é muito importante respeitar um prazo de 3 a 4 meses para uma nova aplicação, que é o tempo do ácido acomodar ali naquela região, liberar um pouquinho de espaço para a gente poder volumizar um pouco mais. Mas se aconteceu isso com você, se você olha e vê produto nessa região, o ideal é remover o produto desse ponto e reaplicar o preenchimento do zero. Excesso de preenchimento labial pode ficar exagerado? A resposta é sim. Vocês estão cansados de ver aí resultados com exagero, um excesso de preenchimento labial, que com isso fica um lábio artificial,
fica um lábio enrijecido e muitas vezes envelhece. E quando eu falo que o produto envelhece, é porque quando você sorri, o ideal é que você tenha uma leve exposição de gengiva. E que com o envelhecimento a gente vai perdendo isso. Então vai aumentando essa região e a gente vai tendo menos exposição da gengiva. Com isso, tem-se um envelhecimento. Então, um excesso de preenchimento nessa região, ele sim pode dar um aspecto envelhecido. Outro ponto importante é que existe uma proporção considerada ideal para os lábios, onde o lábio superior é um pouquinho menor do que o lábio inferior. Porém, não é sempre assim que acontece. Existem muitas pessoas que não gostam do lábio superior menor do que o inferior. E aí ela opta pelo lábio superior ser da mesma proporção do que o inferior. Assim como a Kylie Jenner, ela prefere o lábio superior quase do mesmo tamanho do que o inferior. Ou seja, não é regra. O ideal é você se olhar no espelho e se sentir bem. Claro, sem exagero. E é por isso que o profissional tem um papel muito importante em te orientar. Então, eu venho orientar você que a proporção correta, né, que tem sim estudos de acordo com a proporção áurea, as medidas ideais, é que o lábio superior seja um pouquinho menor do que o lábio inferior. Outra dúvida é: o paciente não tem mais a cor, a coloração do lábio. Geralmente o paciente que tem muita herpes começa a perder a coloração do lábio e falta definição. E aí o paciente chega e fala: olha, doutora, eu quero fazer o contorninho, deixar bem bonito. Então é feito o preenchimento no contorno com ácido hialurônico, mas não devolve a cor nessa região. Para isso, é necessário fazer a micropigmentação. Então, em pacientes que perdeu o contorno, né, a coloração do contorno, eu indico primeiramente fazer a micropigmentação para depois vir fazer o preenchimento e ganhar um pouco de volumização. Pacientes que têm herpes podem realizar o preenchimento labial? Desde que você não esteja com herpes ativa, pode sim realizar o procedimento. Na maioria das vezes, o paciente ele já entra com antiviral antes mesmo de realizar o procedimento de ácido hialurônico. Com isso, minimiza a chance de surgir o herpes. Quantas vezes por ano é realizado o preenchimento de ácido hialurônico? Vai depender do tamanho dos seus lábios, da quantidade ideal para a sua proporção facial. Mas uma média aí de 3 a 4 vezes ao ano. Aos poucos, é possível estruturar esses lábios sem deixar exagerado. É necessário um repouso absoluto depois da aplicação do ácido hialurônico? Não é necessário um repouso absoluto. Você pode continuar suas atividades de trabalho normal. A única coisa que eu peço é no mínimo 24 horas sem exercício físico. Outro ponto importante é que eu peço para evitar de dormir de lado pelo menos uma semana. Porque quando você dorme de lado, geralmente a gente cria-se uma dobrinha nessa região e o lábio ele pode marcar com maior facilidade enquanto ele está inchado e está com o ácido acomodando. Bebida alcoólica é permitido depois do preenchimento labial? É liberado. É claro que eu peço para ter aquela moderação. Fiz preenchimento labial, posso beijar na boca? Eu indico no mínimo 24 horas sem beijo na boca. Afinal, tá com um furinho, uma feridinha ali, tá mais sensível, é bom esperar um pouquinho. Agora, se você não tem um parceiro fixo, eu peço mais cuidado ainda, porque o furinho é uma porta de entrada. E se a outra pessoa tiver algum tipo de doença e alguma feridinha na boca, ela pode passar para você. Quanto custa fazer um preenchimento labial? Cada pessoa tem a necessidade de uma quantia diferente de ácido hialurônico. O que eu posso passar para vocês é uma média aqui na minha cidade de valores. A média aqui é de R$ 1.500 a R$ 2.000 a ampola do ácido hialurônico. Então, tem pacientes que vai usar 1 ml, outras 2 até 3 ml de ácido hialurônico. Vai depender de cada caso. Existe risco de rejeição no ácido hialurônico nos lábios? Não, o ácido hialurônico é biocompatível, então ele responde super bem. Não existe nenhum artigo científico que comprove algum tipo de alergia ou incompatibilidade. Depois que eu fiz preenchimento labial, eu posso fazer Lips Glow ou então micropigmentação labial? Para quem não sabe, o Lips Glow
É uma técnica realizada com microagulhamento, com umas agulhas bem pequenininhas e depois permeado ali ácido hialurônico numa concentração diferente do que é aplicado de forma injetável. É feita uma esfoliação, uma hidratação e pode sim ser realizado depois do preenchimento de ácido hialurônico. Assim como a micropigmentação também pode ser realizada depois do ácido hialurônico. O ideal que eu peço é que respeite os 15 dias depois da primeira aplicação para depois realizar qualquer um desses procedimentos. E por último, eu devo massagear os meus lábios depois do preenchimento labial? Aí vai depender da técnica que o seu profissional te indicou. Eu indico a massagem, indico massagem leve, apertando e soltando várias vezes ao dia se tiver um leve inchaço. Então você só vai, apertar, soltar em todo o comprimento do lábio durante o dia, bem levinho, só para manter o ácido hialurônico nivelado, planificado. Agora, se tiver a bolinha, você vai seguir as dicas que eu deixei no vídeo de ácido hialurônico deu bolinha. É só você clicar lá e assistir. Então é isso, se ficou alguma dúvida, deixa aqui no comentário para mim. Não esquece de curtir, compartilhar e ativar o sininho para você não ficar por fora de nada. Até mais!